Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs. Neste domingo, 28 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Vamos preparar para escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E é interessante, porque esta solenidade ela começa com uma vigília. As grandes solenidades da igreja, elas começam com uma vigília. Por exemplo, Pentecostes tem solenidade, a Páscoa tem solenidade, o Natal, aliás, Pentecostes tem vigília, São Pedro e São Paulo tem vigília, Natal tem vigília, São João Batista, que celebrava dias atrás, tem vigília e assim por diante. Então nós temos diversas vigílias que se unem àquilo que é celebrado no dia. Ou seja, nós começamos a celebrar a véspera e as leituras se completam, nos iluminam, nos fortalecem. E hoje nós vimos esse evangelho que é da instituição da igreja. Ou seja, Jesus Cristo, ele faz uma pergunta aos discípulos. Uma pergunta simples, mas fundamental para a fé de cada um deles e também para a nossa fé. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, a primeira pergunta de Jesus Cristo foi aos seus discípulos sobre aquilo que eles escutavam. E o povo carente de verdadeira liderança dizia: alguns dizem que tu és João, outros que tu és Jeremias ou um dos profetas. Então, Jesus Cristo tem a resposta àquele povo que não o conhecia, que não convivia com ele, só visualizava. Só imaginava na pessoa de Jesus um homem que curava, que fazia um bem, um justo, um profeta, um pregador, enfim. E Jesus Cristo lançou a segunda pergunta: e vós que estão aqui comigo, que convivem comigo, que comem do meu pão, que ceiam comigo, que recebem a minha catequese, a minha fala, quem diz que eu sou? Jesus Cristo perguntou àqueles que tinham uma intimidade, uma amizade, uma comunhão. E Pedro, mais uma vez, como sempre, ele toma a frente dos demais e responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa revelação não foi somente uma revelação que parte do conhecimento. Não foi somente uma revelação que parte do próprio amor. Mas foi uma revelação, foi algo que Pedro fala a partir da convivência. Ou seja, Jesus Cristo ele dava diversos sinais sobre o seu papel, a sua missão, quem ele era, que era o Filho de Deus, e assim por diante. Então Pedro, ele acolhe, ele percebe e ele anuncia: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É muito bonita essa fala. A partir daquele momento, Jesus Cristo percebeu em Pedro a imagem de uma liderança, alguém de confiança que poderia realmente assumir o seu lugar quando ele fosse levado ao céu. Não é à toa que Pedro torna-se o primeiro Papa. É aquele que, depois da subida de Jesus ao céu, ele se torna a cabeça da igreja. Ele torna-se a cabeça. Jesus Cristo dá a resposta: feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Conviver com Jesus Cristo também era uma grande experiência de fé. Por isso que os discípulos eram constantemente tocados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao perceber isso, ele falava: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Pedro está no alicerce.
Ele não é a pedra mais importante. A pedra mais importante é Jesus Cristo. É a pedra angular, como fala o leitor do Evangelho. A pedra que foi rejeitada, desprezada. Mas Pedro está no alicerce, juntamente com os outros apóstolos, juntamente com os outros discípulos, juntamente com os outros seguidores de Jesus Cristo. Então nós devemos sempre estar atento a isso. E Jesus Cristo fala, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Essa frase é muito forte, é muito real, muito concreta. Porque a igreja é uma instituição milenar, de mais de 2000 anos. E por mais que tanta gente tente enxergar somente os pecados, os seus erros históricos, como eu costumo falar inúmeras vezes, aquele tempo em que a igreja certamente cometeu grandes pecados, teve seus erros, foi um tempo também muito fértil em santos, em pessoas de fé, em pessoas de caridade, em grandes pregadores, em grandes missionários e assim por diante. Por isso quem sustenta a igreja é o Espírito Santo. Não são as pessoas humanas, mas é o Espírito Santo que sustenta. Claro que a nossa oração ela faz a diferença. Ai de nós se não fosse a nossa oração. Ai de nós. São Vicente de Paulo ele fala uma frase que nos ilumina muito nesse tempo. Dai-me um homem de oração e ele será capaz de tudo. Essa capacidade não é uma capacidade negativa. Não é alguém que tem aquela capacidade para fazer o mal, para praticar a violência, ou alimentar as piores ambições possíveis. Não. Ser capaz de fazer tudo é de cumprir plenamente a vontade de Deus. É de ser realmente instrumento de Deus. É alguém que se possa se santificar e ser santificado a partir da vida de oração. Por isso que a oração é um grande momento de nós estarmos em diálogo, em intimidade, em proximidade com o Senhor. E Jesus continua, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Esse movimento ressalta toda a autoridade que Jesus Cristo concede a Pedro e à igreja, a comunidade cristã. Concede. Se nós ouvimos cada palavra do Papa, se nós vemos cada dogma que a igreja estabeleceu, não são dogmas sem sentido, não são falas sem sentido, pelo contrário, são falas que caminham na unidade. Não são falas que distorcem a palavra de Deus, mas são falas que complementam, que atualizam, que dão certo sentido, porque a autoridade da igreja não é simplesmente uma mera opinião, mas é também uma questão de conhecimento, uma questão também de unidade. O Papa ele pode não dizer, mas ele tem vários teólogos que o orientam, que o ajudam nesse sentido. Então a igreja ela caminha nessa dimensão. Assim também foi Jesus Cristo quando dá a Pedro essa autoridade. Por mais que Pedro fosse a cabeça, ou tornasse a cabeça depois que Jesus fosse levado ao céu, o Paráclito ia conduzi-lo e Pedro certamente escutava a voz dos demais apóstolos, dos outros discípulos, e assim por diante. E quando nós olhamos a pessoa de Pedro e de Paulo, a gente enxerga dois apóstolos distintos, um que conviveu com Jesus, o outro que é tocado por Jesus, cada um com sua missão própria, mas não são missões que se confrontam, mas são missões que se completam. Então, às vezes, estar na igreja, viver na igreja, é ter essa compreensão. Às vezes a gente pode achar, mas para ser igreja só serve se eu fazer esse tipo de trabalho. Não, a igreja tem espaço para todos. Mas é importante que todos estejam unidos pela unidade, pelo fio da unidade. Como a igreja fala uma expressão muito antiga, desde o tempo do concílio, a unidade na diversidade. A unidade na diversidade e pluralidade de dons de pessoas. Nós começamos somente com 12. Quantos bilhões nós já somos? Bilhões, entendo? Bilhões, né? Não são milhões. Então, nós somos convidados a sempre voltar às fontes, olhar para as duas grandes colunas que é Pedro e Paulo, para não perder a referência que eles foram naquele tempo e são até hoje. Se nós vemos as palavras de São Paulo, nós perceberemos o seguinte, que Paulo parece que viveu hoje palavras profundamente atuais. E Pedro também. Pedro, ele escreveu menos que Paulo, mas o seu testemunho também é válido.
Nós possamos preparar para receber a bênção de Deus, preparar o nosso coração, porque mais tarde teremos a Santa Missa e nós contamos também com a presença de cada um de vocês, rezando conosco, estando conosco, mandando suas intenções, compartilhando o nosso canal e assim por diante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e de São Paulo, santos do dia, mas também por intercessão da bem-aventurada Maria Santíssima, nossa amada Mãe. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Tenhamos todos um bom domingo, um excelente final de semana. Um grande abraço.